5 anos sob tua mão. Entre lutas, cruz e oração, tua palavra nos sustentou, como rocha firme que nunca falhou. Quando o medo quis nos calar, tua voz fez levantar. És refúgio em meio à dor, nosso escudo, nosso Senhor. Se o mundo inteiro estremecer,
Olá, você talvez não tenha podido estar na igreja neste final de semana por causa dos feriados. Muita gente viaja aí nos feriados, mas é importante que você também tenha o seu momento com Deus, momento da palavra de Deus, do seu final de semana. Então, aqui a gente vai ter o nosso culto de transfiguração. Esse final de semana é o final de semana da transfiguração de Jesus. Nós teremos o culto bastante reduzido por causa desse espaço que a gente tem aqui, e você pode assistir ou participar junto com a sua família, com as pessoas que estão à sua volta. Talvez você possa fazer desse momento até um momento de missão. Então convido você para parar um pouquinho, coloca na televisão da sala, se você estiver num ambiente desse, ou veja no celular, mas não deixe de participar do nosso culto de transfiguração. Que Deus nos abençoe. Santa luz de Deus, tu vens dos altos céus, trazendo claridade e brilho sem igual. Jesus, Rei divino, Senhor da cristandade. Na luz crepuscular queremos entoar um hino de alegria a Cristo Salvador, que é Filho do Senhor e Filho de Maria. Em Jesus, ó dom de Deus, que vens dos altos céus, nos trazes a vitória, cantamos com fervor um salmo de louvor a ti, ó Rei da glória. Saúdo vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, como eu disse no início, nós celebramos a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. No monte, a glória foi revelada e do céu o Pai disse: "Este é o meu Filho amado, ouçam-no." Ou como diz na linguagem de hoje, escutem o que ele diz. Em nome deste Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós celebraremos também este culto. Convido você, num primeiro momento, para uma confissão de pecados. Vamos confessar. Senhor Deus, muitas vezes fechamos os ouvidos à Tua palavra. Preferimos as nossas opiniões à voz do Teu Filho. Buscamos a glória sem cruz. Perdão, Senhor. Por causa de Jesus, tem
misericórdia de nós, por todos os pecados cometidos. A todos vocês que se arrependeram, eu, pastor da Igreja de Cristo, e em nome de Cristo, o Filho amado de Deus, que revelou a sua graça e que foi à cruz por você, eu declaro que todos os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você para a leitura do Evangelho de hoje, Marcos no capítulo 9, versículos 2 a 9. Estamos usando um evangelho alternativo ao deste ano para que você também possa conhecê-lo. Marcos 9, a partir do versículo 2. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com ele. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Nós vamos ler também um texto do Antigo Testamento, texto de Êxodo, no capítulo 34, versículo 29 até 35. Lembrando que a gente usa a Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. Quando Moisés desceu do Monte Sinai carregando as 2 placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus. Mas ele não sabia disso. Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés quando viram o seu rosto brilhando. Porém Moisés os chamou, e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele, e ele falou com todos. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés, e ele lhes entregou todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, ele cobriu o rosto com um véu. Sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava ao povo de Israel tudo o que Deus lhe havia mandado dizer, e o povo via que o seu rosto continuava brilhando. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até que entrava de novo na tenda para falar com Deus. Neste momento vai tocar mais um hino aí, vai ter a letra junto, você pode aprender e pode cantar junto. Deus te abençoe estas palavras e o hino que vem a seguir antes da nossa pregação. Aos queremos e rendamos o louvor que ao Senhor Jesus devemos pelo seu imenso amor. Quer na noite mais sombria, quer rompendo da alva luz, quer ao meridiano dia, proclamemos que Jesus é conforto sempre eterno para quem lhe confiar todo o seu sofrer interno que sua alma tribular. Confessemos
Agora vamos meditar na palavra de Deus e eu quero que você pense no tema glória que passa pelo sofrimento. Jesus leva Pedro, Tiago e João ao monte. Ali ele é transfigurado, sua roupa se torna resplandecente. Ali está revelado definitivamente, pelo menos para aqueles três, quem ele é. Não apenas o mestre, não apenas um profeta, ele é o Filho eterno. Moisés e Elias aparecem. Aí já são a lei e os profetas apontando para Jesus. A Escritura inteira converge para Cristo. Como a Igreja Luterana confessa, toda a Bíblia encontra o seu centro em Jesus Cristo. Pedro quer ficar ali. Façamos 3 tendas, diz ele. Nós também queremos montes de glória. Fé sem sofrimento, cristianismo sem arrependimento, vitória sem cruz. Mas o caminho de Jesus desce do monte e vai para Jerusalém. A lei então nos confronta. Queremos um Cristo glorioso, mas não um Cristo crucificado. Queremos luz, mas fugimos do arrependimento. Sem a cruz, não há salvação. Não se engane. A voz do Pai diz: este é o meu Filho amado, ouçam-no. Versículo 7 de Marcos 9. Ouvir o quê? Ouvir quando ele diz: o Filho do Homem será entregue. Ele dará a sua vida em resgate por muitos. Está consumado. A glória verdadeira não está apenas no brilho do monte, mas no amor revelado na cruz. Ali a glória é escondida. Ali o Filho amado carrega nosso pecado. Ali ele cumpre a lei por nós. Como Lutero dizia, Deus se revela verdadeiramente na cruz. Talvez sua vida hoje não esteja no monte. Talvez ela esteja no vale. Talvez haja dor, culpa, dúvida. A transfiguração nos diz: o Cristo que vai para a cruz é o Filho amado. O Cristo que sofre é o próprio Deus. O Cristo que morre é o que salva você. E ele fala hoje: seus pecados estão perdoados. Essa é a glória que salva. Um dia, não veremos apenas um vislumbre da glória. Veremos face a face. Mas até lá, vivemos pela fé, ouvindo Jesus, confiando nele, seguindo-o, mesmo quando o caminho passar pela cruz. Que Cristo te abençoe. Amém. Nós vamos seguir com a confissão de fé. Você terá ele para ler aí logo em seguida. Então você pode confessar a nossa fé. Se for necessário, você não souber de cor, você pode pausar o vídeo e confessar a fé que nós temos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Logo depois a gente volta com a nossa oração. A seguir teremos mais um hino. Durante este hino, como é costume, não só por costume, mas é nossa responsabilidade também com a palavra de Deus, é parte da nossa gratidão sempre fazer as nossas ofertas. Vai ter um QR Code aí, é o QR Code da nossa congregação, se você quiser fazer a sua oferta para a obra da Castelo Forte em Nova Venécia, especialmente se você é membro desta congregação. Se você não é membro da congregação e está em outra igreja luterana, país afora, faça a sua oferta para a sua congregação e aproveite este momento. Se você está aí, não tem ofertado ultimamente, reflita sobre isso, em tudo que Deus tem feito na sua vida e demonstre gratidão também
por meio da oferta. Então, enquanto teremos este hino, nós teremos um QR Code aí da Castelo Forte, embaixo também o Pix vai estar nos comentários do vídeo, o Pix para se você quiser fazer a sua oferta. Mas repito, se você tem a sua igreja onde você congrega, oferte lá na sua igreja. Então cantamos e ofertamos. Meu coração te oferto, menino Deus Jesus. Eu quero estar bem perto de ti, divina luz. Meu coração aceita e o teu, que seja eternamente meu. Ó meu querido e bom Jesus, minha vida és luz. Estás tão humilhado, Jesus, que és Deus e Rei, por teres tanto amado a tua pobre grei. É grande e infindável santo amor que nos devotas, ó Senhor. Ó meu querido e bom Jesus, de minha vida és luz. Eu venho pressuroso louvar-te em gratidão, ó meu Senhor gracioso de todo o coração. Tudo que tens a mim darás, tudo que eu tenho aceitarás, ó meu querido e bom Jesus, minha vida és luz. Assim chegamos ao final deste nosso breve culto, dessa forma meio diferente, não substitui de forma alguma o nosso culto aqui na congregação. Eu acabei de celebrar aqui junto com a congregação o culto da Castelo Forte, que foi neste sábado, dia 14, e que você também agora fez parte de certa forma. Então que Deus abençoe a sua semana, então que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Fique com o nosso último hino e Deus te guarde nesse feriado. Quando voltar dele, voltamos aí já para a Quaresma, na quarta-feira de cinzas, e tem culto aqui na Castelo Forte, 19h30 desta quarta-feira. Deus te abençoe. Estrela d'alva, Cristo
Cristo Jesus, sol da justiça, do mundo a luz. As densas trevas vêm dissipar e nossas almas iluminar. Por tua graça da salvação, aos que contritos buscam perdão, tu que aos aflitos consolo dás, vem sem demora com tua paz. Ó Rei divino, supremo Deus, dono da terra, do mar, dos céus, vem do pecado nos resgatar e nos teus braços nos abrigar. Por tua graça dai salvação aos que contritos buscam perdão, tu que aos aflitos consolo dás, vem sem demora com tua paz. Por tua graça dai salvação aos que contritos buscam perdão.